ele deu uma declaração bem forte. Ele fala o seguinte: em 23 anos de medicina, não é de futebol, nunca vi uma lesão assim. O Donato Villani, médico da AFA, em 40 anos me disse a mesma coisa. É quase uma separação do fêmur e da fíbula. É quase uma separação do fêmur e da fíbula. Há uma ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior e tem que ver como estão os meniscos. Tem que fazer uma reconstrução. A gente se preocupa até com a continuidade da carreira desse jogador. Agora, o Diniz dá essa declaração que a gente vai mostrar agora, falando que não merecia expulsão. Pra mim, o Diniz foi muito infeliz. Ele não deveria ter falado da expulsão do Marcelo, não, pô. Ele deveria ter falado do jogador. Mas é absolutamente absurdo pra mim a expulsão do Marcelo. Uma loucura isso. A segunda coisa é que a expulsão foi absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Vai estragar o jogo. Não tem nada, não tem como aceitar a expulsão do Marcelo. Esse é o meu parecer. É a mesma coisa que alguém tá trafegando numa avenida, no farol verde, e alguém, de repente, passa no meio do carro. E a culpa é do motorista. O cara fez. Fala, nação rubro-negra, bom dia. Em respeito a vocês, eu nem coloquei as imagens daquele lance do Marcelo, que pra mim foi um dos piores lances que eu já vi na minha vida no mundo do futebol. E eu queria saber a sua opinião. Será que realmente o Diniz tá errado ou será que ele tá certo? Coloque aqui no comentário o que você acha, porque há um tempo atrás ele pediu vermelho pro Gabigol. E agora ele falou, indignado, que o Marcelo não merecia o vermelho. É um peso com duas medidas. E no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre Flamengo versus Olímpia, né, com o Bruno Henrique como titular. O VAR deu o braço a torcer naquele lance, né, do Bruno Henrique. O CNM, que é o chefe da arbitragem, finalmente falou que aquele lance tinha sido falta e que o VAR errou. Será que vai ter punição pro VAR? Falando sobre o Pedro, foi multado, não foi relacionado para essa partida contra o Olímpia e, segundo o Vene Casagrande, ele quer sair do time do Flamengo e os agentes dele já estão procurando outro time, mas provavelmente somente pro final do ano. E falando sobre mercado da bola, será que o Braz moscou em relação ao Lanzini, que fechou com o time do River Plate? Porque em relação ao De La Cruz não tinha jeito, o River Plate não quis vender ele para o time do Flamengo, mesmo o Flamengo aumentando bastante a oferta. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flagel TV. E é lógico, se não quiserem que exatamente na hora do jogo, às 9 horas da noite, falte luz na sua casa, você deixe seu like. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação, hoje, no estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, o Flamengo tem o primeiro desafio da fase de mata-matas pela Libertadores da América contra o Olímpia, às 21 horas, lógico, com o Maraca lotado. O Olímpia, para quem não sabe, nas últimas 5 partidas, empatou uma e perdeu as outras 4. Eles estão numa situação muito ruim, mas a gente não pode dar mole, né? Porque, assim como eu falei no jogo contra o América, que a gente tinha que entrar com humildade, com total ali empenho, raça, a gente tem que fazer a mesma coisa contra o Olímpia. Não dá para chegar e achar que o jogo vai ser fácil. Vai ser um jogo bem complicado, apesar desse último histórico do Olímpia, e o Flamengo deve entrar em campo com as seguintes peças. Lembrando para vocês que eu gostaria de ver um time mais ofensivo, já que a gente precisa desse resultado no primeiro jogo. O Flamengo deve entrar em campo com o Matheus Cunha no gol, na lateral direita o Wesley, na lateral esquerda existe uma dúvida entre Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Eu optaria por entrar com Ayrton Lucas, que é mais ofensivo. A parte da zaga, Davi Luiz ao lado do Fabrício Bruno, ou tem a chance ali de entrar o Léo Pereira, mas o Léo Pereira ainda estava com dores. Hoje, o técnico São Paulo vai decidir nesse treino da manhã. Na parte de volante, Thiago Maia ou o Alan. Eu colocaria o Alan porque ele é mais ofensivo que o Thiago Maia. Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Cara, como é bom ver o Bruno Henrique nas escalações como titular, né? E o Gabigol, né? Bruno Henrique e Gabigol tem uma simbiose ali incrível. E acredito eu que um dos dois, pelo menos, fará um gol hoje. Meu palpite para essa partida é 2-0 o time do Flamengo, para a gente ficar um pouco mais tranquilo para essa partida de volta, sendo que o Olímpia hoje não vai jogar tudo para frente. Vai jogar ali fechadinho, provavelmente, esperando um contra-ataque. O Flamengo geralmente dá alguns espaços na zaga, mas a gente tem que ficar atento para não poder tomar uma bola nas costas, aquele lançamento maroto que deixa o atacante do adversário na cara do goleiro Matheus Cunha. O Matheus Cunha é esse que vem fazendo boas defesas nos últimos jogos e salvando o time do Flamengo. Então, partida de hoje, a gente não pode sofrer nenhum tipo de susto. Queria saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. É aquilo que eu falo sempre: se o time adversário estiver fechadinho, vamos explorar os cruzamentos, chute de fora da área, para a gente poder ter ali mais opções de finalização.
E é isso, não esqueça de botar o seu palpite, vamos para cima deles. Maracanã vai estar com aquela simbiose, aquele clima incrível. Boa sorte ao Mengão e, com certeza, aquele show, aquele espetáculo nas arquibancadas feito pela nação rubro-negra. E nação, agora a gente vai falar sobre a situação do Pedro, que foi multado em 5% pelo Flamengo, foi tirado dos relacionados para essa partida contra o Olímpia, ele foi suspenso, nessa partida ele não vai jogar, mas com certeza contra o Cuiabá no fim de semana ele será titular, até porque o Gabigol não vai poder jogar essa partida. E segundo o Vene Casagrande, o Pedro autorizou os seus agentes de procurarem outro time. Ele não quer continuar no time do Flamengo, ele se sente ali escanteado, mas a minutagem dele não mostra isso, porque com o Dorival ele tinha praticamente a mesma minutagem que tem hoje em dia com o Sampaoli. Em relação à janela, realmente a janela se fechou na data de ontem. Só que alguns mercados ela se fecha depois, como é no mercado ali do Oriente Médio. Apenas no dia 18 de agosto que se fecha essa janela. A possibilidade dele sair nessa janela ainda, nesse ano, é pequena. Sendo que lá para o final do ano a chance aumenta, porque vai ter time, a janela vai estar aberta para os times da Europa, vai estar aberta também para os times brasileiros, se algum time brasileiro quiser, tiver cacife para pagar o que o Flamengo quer. É essa situação bem complicada, tá? Vocês acham que a diretoria agiu certo em punir o jogador? Lembrando que o Flamengo já puniu também o Vidal, o Marinho e o Gabigol da mesma forma. Então, os torcedores pediam muito pulso firme da diretoria, né? Que os jogadores estavam ali mandando e desmandando, quem mandava eram os jogadores, sendo que agora a diretoria tem tido um pulso mais firme e eu queria saber se vocês acham correta essa situação. Mas é aquilo que eu falo sempre, se o Pedro quer evoluir, quer conseguir a titularidade, ele tem que conseguir essa titularidade se empenhando nos treinamentos. Vou lembrar para vocês aqui o que o Davi Luiz falou em novembro de 2022 sobre o Pedro em relação aos treinamentos. Vamos lá. A primeira vez que o Davi Luiz falou com o Pedro, ele falou que o Pedro ficou pé da vida com ele. Só que ele foi sincero em falar o seguinte: dessa forma que você treina, não vai acontecer. Você pode falar 1000 coisas para mim, mas há algo que não tem como negociar, que é o trabalho, a dedicação. Você não quer evoluir todos os dias. E isso é inegociável. Então você vê que já tinha um puxão de orelha do Davi Luiz em relação aos treinamentos do Pedro, em relação à dedicação. E o Pedro não vai conseguir a vaga de titular caso ele continue com um comportamento ali de não entrega total nos treinos. Tomara que isso se resolva da melhor forma possível. Gosto pra caramba do Pedro, desde a época do Fluminense, já vi ali um artilheiro nato. Queria muito ele no time do Flamengo, hoje em dia ele tá no time. A gente precisa realmente não só de um centroavante, como de 2 e até mesmo 3, para quando um não estiver apto, o outro poder entrar e manter o nível de qualidade. Espero que se resolva essa situação do Pedro até o final do ano, que ele continue no time do Flamengo. Mas se ele realmente bater o pé e quiser sair, o Flamengo é maior do que tudo e maior do que todos em relação a jogadores. Então não tem ninguém maior que o Flamengo. Se quiser sair, que ele saia, mas que venha uma oferta vantajosa para o time do Flamengo e também para o jogador. É isso, queria muito saber a sua opinião. Bote aqui nos comentários para a gente continuar essa resenha. E falando sobre o mercado da bola, a situação ali do De La Cruz é a seguinte: o River Plate não queria negociar de jeito nenhum o De La Cruz com o time do Flamengo, mesmo o De La Cruz querendo vir. Então o De La Cruz acabou sendo vendido pro Oriente Médio. E falando sobre o Lanzini, será que o Braz moscou no lance ali do Lanzini? Porque o Lanzini está fechando com o River Plate, vai ser jogador do River Plate. E para mim, a gente perdeu uma boa oportunidade de fazer um teste com esse jogador. Já que o Lanzini estava sem contrato depois da sua passagem pelo West Ham, a gente podia ter chegado, conversado com o jogador e tentado fechar um contrato. Mas o River Plate chegou na frente, o Flamengo observou muito e agiu pouco em relação ao Lanzini. Então, para mim, o Flamengo moscou, queria a contratação desse jogador, porque é um jogador com qualidade, é um jogador que traria ali um substituto, pelo menos se não for na altura, e com certeza não é, porque igual o Arrascaeta é muito complicado a gente ver no mundo do futebol, mas é um jogador que daria conta do recado caso, a princípio, né, o Arrascaeta não pudesse entrar em campo, porque toda contratação é uma aposta, mas essa aposta não sairia tão cara porque ele já estava sem contrato.
Queria saber a sua opinião. Será que o Flamengo moscou em relação ao Lanzini? Porque em relação ao De La Cruz não tinha jeito. O River Plate é que não queria negociar com o time do Flamengo. O Flamengo aumentou a proposta, tentou de tudo até o final da janela, mas se o clube que detém os direitos do jogador não quis vender, não tem o que o Flamengo fazer em relação ao jogador uruguaio. E finalmente foi o que eu tinha dito, né? Será que o CNM, que é o chefe da arbitragem, vai falar que não tinha sido falta no Bruno Henrique contra o Atlético Mineiro? Porque ele sempre analisa os lances do VAR. E realmente, dessa vez, deu o braço a torcer. O CNM, primeiro, ele falou que foi falta no Arrascaeta, que o árbitro acertou, que o lance ali do Wesley não foi lance para tomar vermelho, o Wesley, e que o principal, né, que a gente vinha falando sobre os erros de arbitragem, eram das faltas ali não marcadas na hora do gol adversário. E dessa vez o CNM admitiu que houve um erro do VAR em não ter chamado o árbitro para analisar o vídeo ali no lance do gol do Atlético Mineiro, onde existia um claríssimo pisão no Bruno Henrique. Pelo menos ele foi consciente e não falou alguns absurdos que ele já tinha dito há algum tempo atrás, o CNM. Então, ele admitiu que sim, foi falta no Bruno Henrique. E aí a gente se pergunta, né? Se existe punição para árbitro dentro de campo, como houve para uma árbitra quando foi, se eu não me engano, Flamengo e Botafogo, e ela desceu de divisão, por que não punir o árbitro de vídeo? Por que o árbitro de vídeo é blindado pela CBF? Ele tinha que fazer uma escolinha para poder aprender o que é falta e o que não é falta. Acredito eu que ele saiba, né? Não entendi o porquê que ele não chamou o árbitro diante de um lance de claríssima falta em cima do jogador do Flamengo. Queria saber sua opinião. Vocês acham que eu estou chorando muito? Porque tem muita gente que fala, ah, não, você não pode reclamar do VAR. Ah, não, você não viu os lances ali, com vários torcedores do Flamengo falando, você não viu os lances contra o Atlético Mineiro também, que o árbitro não marcou? Galera, para mim, o lance capital, o lance decisivo, o lance de clara falta foi em cima do Bruno Henrique. No restante ali, o Wesley realmente fez falta, foi uma falta um pouco mais dura, mas para mim não foi para vermelho. O lance do Arrascaeta, para mim, o Arrascaeta sofreu falta, e é isso. Bola para frente, tomara que a arbitragem não erre, como vem errando recorrentemente contra o time do Flamengo, também contra outros times, mas o time do Flamengo é o jogo que a gente vê e tá vendo que a arbitragem vem falhando e prejudicando o time rubro-negro. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão, bom jogo a todos, até a próxima e fui!